Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao programa AD News Jovem. E desde já queremos agradecer a sua companhia e tenho certeza que serás fortemente edificado com muito louvor, adoração. E hoje abordaremos o seguinte tema: e se formos a última geração? O programa de hoje está imperdível, não é verdade, Débora? Com certeza, Everton, está uma bênção e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e eu já estou com meu coração aberto para aprender mais de Deus e da palavra dele. E você já pode compartilhar para a sua família, para os seus amigos, as redes sociais e o YouTube da Rede Brasil Oficial e também a DPE Live e DPE Oficial, o Instagram e o Facebook da Rede Brasil. Não perca, está imperdível. E para um programa especial como este, queremos já apresentar para vocês os nossos convidados. Está conosco aqui o pastor Valdemir Farias. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmão Everton, irmã Débora, os demais que estão aqui conosco no programa. É um prazer para nós estar aqui participando deste momento. Que bênção, pastor. Nós que nos sentimos felizes, de tê-lo conosco nesse programa tão abençoado, tão especial e também para falar de um tema tão propício, um tema tão atual para a nossa geração. Sem dúvida, um tema escatológico, teológico, mas de muita importância para a nossa fé e para o momento que nós estamos vivendo como igreja, Estamos dentro de um processo profético. Verdade, pastor, verdade, que bênção, muito bom tê-lo conosco. E também conosco para estar louvando ao Senhor Jesus Cristo, juntamente com todos nós, o presbítero Josafá Souza. A paz do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, meu amigo, irmão Everton, a paz do Senhor, irmã Débora, pastor Valdemir Farias, é um prazer estar aqui junto com a mocidade. Quero agradecer a Deus essa oportunidade, também agradecer ao nosso mendigo pastor que nos permitiu estar aqui para adorar o nome de Jesus. Bênção do céu, me sinto honrado. Que bênção tê-lo conosco para juntos estarmos adorando e exaltando o nome do Senhor. Também conosco algumas caravanas de jovens que estão nos dando a honra de participar dessa programação abençoada. Uma caravana de jovens vinda da filial em Timbaúba. Onde estão os jovens de Timbaúba? Que bênção, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Já aproveitamos para mandar uma saudação muito especial ao pastor José Carlos Bezerra, todos os jovens, toda a Igreja do Senhor Jesus, ali em Timbaúba. Ainda conosco da filial em Bom Jardim, uma caravana de jovens também, onde estão os jovens de Bom Jardim. Glória a Jesus, que bênção. Mandar uma saudação também muito calorosa e especial ao evangelista Leandro Duarte, a toda a juventude, a toda a Igreja do Senhor Jesus naquela filial. Já queremos começar a nossa entrevista de hoje com o nosso pastor Valdemir Farias e começar com a primeira pergunta, pastor. Em Lucas capítulo 21, versículo 32, nós lemos: "Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça." A que geração Jesus se referia, pastor? Realmente é o cerne do entendimento do texto bíblico, porque não há dúvida de que vai acontecer, que vão se cumprir aquelas palavras que Jesus falou nesse texto. Mas existem duas vertentes de discussão em cima deste quesito aí de geração, porque a palavra geração na Bíblia, ela toma várias formas, ela tem diversas, Você lê o Salmo 24, por exemplo, ele vai dizer lá: nós somos a geração daqueles que buscam a Deus. E ali não se refere a uma geração em números, mas um tipo de pessoas que busca a Deus. Então, o termo usado é geração. Então, dentro desse texto aí, da profecia que está também em Mateus 24, existe uma linha de discussão que tenta afirmar de que essa geração é o povo de Israel e os eventos que vieram a acontecer no ano 70, quando a cidade foi destruída, o templo foi destruído. Então, uma das vertentes é essa, afirmar de que Jesus estava falando para os seus ouvintes, que eram ouvintes judeus, para a nação de Israel. Mas essa versão, esse entendimento não consegue ter sustentação, porque muito do que foi dito na profecia não se cumpriu lá no ano 70.
né? E também há uma referência, Jesus falou um pouquinho antes, em Mateus 21, parece que o 43, e ele disse para aquele mesmo grupo que estava ali ouvindo, disse: o reino será tirado de vós, será dado a outra nação. Então, é possível que é mais fácil entender de que Jesus não estava falando para aquela geração daquele tempo presente. Era uma versão futura. Outra vertente que interpreta esse texto coloca como uma interpretação dupla. Algumas coisas vão acontecer nesta geração, que era a que ele estava falando, e que outras coisas seriam para a geração do fim, no caso, a geração do arrebatamento, né? Mas aí esbarra também em outra questão do próprio texto, o versículo que você citou, no versículo 32 de Lucas, e Mateus 24 e 34, quando diz: não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Então, não pode haver um cumprimento parcial numa geração e um outro cumprimento parcial em outra, porque Jesus está dizendo que todas as coisas vão se cumprir em uma única geração. Então, que geração é essa? Essa é a geração dos sinais que antecedem a volta do Senhor. E aí vamos entrar em mais outro questionamento, eu acho que um pouquinho mais à frente, mas a geração é essa, a geração que antecede o arrebatamento da igreja, né? Aí vamos para outra pergunta. E nós somos essa geração? Que geração é essa, né? Então, veja só, os eventos proféticos do fim, eles têm início com o cumprimento da profecia de Isaías 66, e Jesus falou também a respeito disso quando ele disse assim: olhai para a figueira, porque quando a figueira florescer e os seus ramos estiverem tenros, sabei que está próximo o fim. Jesus. E essa profecia aí é chave para a gente entender que geração é essa do cumprimento. Porque a geração do cumprimento requer um start profético. E isso foi dado quando Israel foi proclamado nação. Por incrível que pareça, o relógio profético do fim começa a contar a partir de 1948. Quando Israel se torna nação, ele desencadeia todo o processo e dá início a esta geração que vai ver o cumprimento. Eu não sei se nós vamos ver o arrebatamento ou estaremos nele, mas nós estamos vendo os sinais que antecedem a volta do Senhor neste tempo. Que bênção, pastor. É um tema tão assim que deixa a nossa alma ainda mais assim anelando esse momento, né? E ao escutar o que o senhor falou, que as palavras contidas tanto através de Lucas quanto de Mateus, no capítulo 24, no versículo 34, ele é muito mais abrangente do que o que a gente pode pensar, né? E ele está imbuído, que eu costumo dizer assim, que são umas três mensagens principais que não vai faltar enquanto a igreja estiver aqui na Terra. A mensagem da salvação, né? A mensagem da santificação e a mensagem da volta do Senhor Jesus Cristo, né? E falando sobre essa geração do arrebatamento, e se formos a última geração antes do arrebatamento, o que isto mudaria em nossas vidas, pastor? Profunda pergunta, muito profunda, né? Veja só, só o fato de a gente... Nós somos a geração em todo o tempo do cristianismo, desde a vinda do Senhor, que consegue ver sinais da proximidade. Porque as gerações anteriores, elas também tinham esperança na vinda. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre o arrebatamento da igreja, ele vai escrever no tempo presente. Sim, pastor. Ele disse: irmãos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Aí diz assim: nós, os que estivermos vivos, ele se refere a nós como se Jesus viesse naquele momento, porque a esperança da vinda do Senhor, ela é presente em todas as gerações. E essa expectativa? Todos, sem exceção. Todas as gerações, desde a era apostólica até a era dos pais da igreja, e todo o tempo, nós vamos sempre usar o tempo presente. Nós, os que estivermos vivos, nós estamos aguardando Jesus. Então isso era uma característica de todas as gerações. Agora, o que é que diferencia a nossa? É que estas gerações não viram os sinais que antecedem
a volta do Senhor. Que bênção. Então, nossa geração, o que é que muda? Muda. Aumenta a responsabilidade. Ninguém vai ser tido assim como desapercebido. Sim, pastor. Não dá para perceber que Jesus está voltando, porque ele disse que haveriam sinais. Ele poderia vir sem nenhum aviso. Olha, vocês se preparem. E quem estiver pronto, sobe. Já seria o suficiente para estarmos prontos, né? Para estarmos nos preparando para esse grande Você me momento. entendeu agora? Verdade. pastor. Mas o que é que ele faz? Ele disse, eu vou dar sinais. Sim. Para que esta geração seja a geração que tenha menos desculpas Sim. em relação às demais. As demais creram sem ver sinais. Verdade, pastor. Nós estamos diante dos sinais, diante dos nossos olhos, a cada momento está se cumprindo os sinais proféticos da vinda do Senhor. Glória a Jesus. Jeremias profetizou dizendo assim, chegará o dia em que não se dirá mais da nação de Israel, eis o povo que o Senhor tirou do Egito, mas dirão que, eis a nação que veio de todos os lados e todas as nações do mundo para congregar Glória em Jerusalém. Essa profecia só pode ser concretizada e só pode ser vista depois de 1948. Até antes de 1948, toda a nação de Israel ela era aquela nação que saiu do Egito. Sim. Mas a partir de 1948, ela é a nação que veio de todos os cantos da terra. Glória a Cumpriu essa profecia de Jeremias. Então são tantas profecias que fazem com que a nossa geração muda. O que é que muda? Nós precisamos estar mais conscientes e mais dispostos, Sim. certo? Em relação às coisas de Deus do que todas as demais gerações passadas. Que bênção. Glória a Jesus. Pastor, os jovens também que estão presentes querem fazer perguntas e nós já vamos passar a oportunidade para a Karina Araújo, que é aqui, muito bem, de Bom Jardim, não é isso? Muito bem, ela tem uma pergunta e já pode fazer. Paz do Senhor. Pode ser. A minha pergunta é a seguinte: em relação às gerações passadas e à nossa geração, mudou a forma de preparo para a volta de Cristo? Que pergunta, hein, pastor? Falei para você. Graças a Deus, os jovens da igreja muito interessados, né, bem preparados, né, com respeito à palavra. E, bom, o centro da pergunta é a preparação, né? Então, eu acredito que a preparação em relação às demais gerações que nós acompanhamos ao longo, estamos falando de gerações no termo histórico, né? Sim. Porque, biblicamente, a gente só consegue ver a geração da igreja primitiva, né? E referências às outras. Mas, em termos históricos, eu acho que a nossa geração, ela mudou em relação às demais. E eu não preciso ir muito longe para a gente perceber que o nível de oração da nossa geração reduziu. Verdade, pastor. Que o empenho missionário reduziu. As campanhas evangelizadoras, né, na nossa linguagem, da nossa igreja, né? Mas em termos assim de o testemunhar de Cristo, né, era muito mais eficiente, muito mais vigoroso em gerações passadas. E isso tem todo um conjunto de fatores, né, tecnológicos, influência, né, tem uma série de fatores que tem levado a que a nossa geração ela descuide em relação à preparação com relação às demais gerações. Elas eram muito mais preparadas espiritualmente. Talvez nós sejamos mais preparados intelectualmente nessa geração, mas espiritualmente nós negligenciamos, sim. E precisamos dizer isso não com tristeza, mas para um despertar, né? A gente precisa despertar mais no preparo espiritual, né? Graças a Deus que nós, nossa igreja, né, nós temos muito exemplo disso. Nós estamos fazendo força, né? O nosso pastor tem incentivado de uma forma muito grande, né? Incentivado a mocidade. Isso aqui é uma prova disso. Isso. Para justamente o despertar, para trazer a geração nova para o altar, para a palavra, né? Para a evangelização, para o evangelismo. Mas quando eu falo assim, me refiro de uma forma geral, né? De uma forma mais abrangente. Amém? O senhor falando dessa diferença, pastor, das gerações, né? Eu acredito que se encaixa o texto da palavra de Deus que se diz que por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de
de muitos esfriariam, né? E é o que nós temos percebido, não é, pastor? É o fator apostasia, Sim. o fator distração, porque Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será, né, a vida do Filho do Homem, porque casavam, davam-se casamento e não perceberam quando veio o dilúvio. Verdade. Então essa palavra aí fala de distrações. Sim, Então nós somos a geração, assim como a de Noé, sim. distraída em relação às coisas de Deus. Geração, eu estou falando não a igreja, estou falando Sim. uma geração de forma geral, nós temos muitas distrações. Então a distração, a apostasia e o esfriamento são as três coisas que têm afetado a nossa geração nesse tempo. Meu Deus. Os jovens estão afiados, pastor. Então, E tem mais pergunta, a jovem Sara Henrique, também da filial em Bom Jardim. Olha, Bom Jardim já Timbaúba também na interação, né? Eu acredito que Bom Jardim está lá na expectativa. Então vamos com mais uma pergunta, a Sara Henrique. A paz do Senhor, Sara. Paz do Senhor. Minha pergunta é, como Lucas 21:32 é entendido à luz das profecias do Antigo Testamento? que é justamente o texto que nós estamos, né, tratando, né? Em relação ao texto do Antigo Testamento, quando Jesus está dizendo assim, não passará nesta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Bom, o Antigo Testamento também previu, isso que Jesus falou não era uma profecia, não é uma profecia inovadora, vamos dizer assim. Jesus, na verdade, resgata, certo, o conceito teológico do Antigo Testamento. Há até uma referência, né? Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou: eis que é vindo o Senhor com todos os seus anjos em glória. É uma menção do Antigo Testamento da vinda do Senhor, né? Então, o próprio Jesus mencionou, por exemplo, o dilúvio, e ele caracterizou o dilúvio como uma figura disso que ele estava dizendo. Então, o Antigo Testamento tinha uma figura da vinda e da geração e do tempo da volta do Senhor. Assim será como foi nos dias de Noé. Então, o Antigo Testamento ele é uma sombra apontando para as coisas futuras. Então, se Jesus resgata a doutrina do Antigo Testamento, as figuras do Antigo Testamento, ele vai dizer, olha, se em Sodoma e Gomorra fosse feito os sinais que foram feitos diante de vós, certamente eles teriam se arrependido. Aí ele, geração incrédula, adúltera. Então, ele está se referindo ao Antigo Testamento e mencionando o cumprimento profético do que ele estava dizendo naquele tempo, né? Então, eu acho que a relação entre o Antigo Testamento e o versículo que está em Lucas é justamente isso. É que não é uma coisa nova. Já estava previsto e ele apenas está clareando para que a gente entenda. Glória a Jesus. Amém. E tá muito boa essa conversa, né? A gente tá aqui recebendo muito da parte de Deus e acredito que você que está em casa também. Mas queremos também dar a oportunidade agora para o nosso presbítero Josafá para estar louvando ao Senhor. E logo em seguida vamos ao intervalo. Mas não sai daí que a gente volta já já. Pai do céu, me ajude a levar minha cruz, a viver nesse mundo e mostrar para este mundo que eu sou uma luz. Pai do céu, mas que eu tente acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. É difícil, tão difícil aprender a viver. Oh, Pai do céu, me disseram que este mundo é uma escola e eu venho pedir-te agora, me ajude a fazer a lição. Aleluia. Pai do céu,
sustenta e me prepara para quando teu filho voltar. Nos ajuda, Pai do céu. Precisamos de Ti para prosseguir. Somos dependentes da Tua presença, Pai do céu. Mas que eu tente acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. Ah, é difícil, tão difícil aprender a lição. Oh, Pai do céu. Me disseram que o mundo é uma escola, e eu venho pedir-te agora, me ajuda, oh, me ajude a fazer a lição. Oh, Pai do céu, me perdoe embora eu não mereça, sou tão falho. Dai-me forças para erguer a cabeça. Eu prometo, Deus, eu prometo que vou acertar. Me ajuda, me guarda e me ampara. Oh, aleluia. Me sustenta e me prepara para quando teu filho voltar. Oh, Pai do céu, nos ajuda a vencer, Pai do céu. Eu sou de Cristo eu sou. Falo isso com convicção. Eu sou de Cristo eu sou. Declaro para o mundo, sou Estamos de volta no nosso programa AD News Jovem, onde estamos abordando o seguinte tema: e se formos a última geração? E hoje estamos recebendo o pastor Valdemir Farias, juntamente com os jovens das filiais em Timbaúba e também em Bom Jardim. E no louvor, que acabou aí de louvar ao nosso Senhor Jesus, o presbítero Josafá Souza. E olha só, ainda dá tempo de você enviar o link para um amigo que está precisando de uma palavra de Deus, um familiar. Não perca a oportunidade de estar compartilhando esse programa tão maravilhoso que estamos nesse dia aqui juntos, reunidos, falando da palavra de Deus. Você pode compartilhar a Rede Brasil Oficial, o IEDPE Live também, o IEDPE Oficial, o Instagram e o Facebook da Rede Brasil Oficial. E vamos aqui voltar com o pastor Valdemir Farias, esse assunto que está tão assim, instigando a gente a querer conversar mais, saber mais. Eu costumo dizer, pastor, que o crente, salvo em Jesus Cristo, que ele não se alegra com um assunto desse, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, tem alguma coisa de errado com ele, pastor, né? E nós queríamos saber, pastor, dentre tantos desafios que a Igreja do Senhor Jesus, ela enfrenta, e que a geração atual ela enfrenta, o senhor poderia citar para nós, não sei, 3 principais desafios que a atual geração tem enfrentado? Todo um ataque do diabo, ele não é feito aleatoriamente.
Sim. A gente precisa entender que o reino das trevas é muito, mas muito organizado. O próprio Jesus falou disso, né? Verdade. Então, pensar de que o reino das trevas está desorientado, não. Eles são muito, mas muito articulados. E uma das grandes profecias da Bíblia, que já teve seu cumprimento, só que ela é uma profecia que ela diferentemente de outras que se cumprem e ali encerrou, há uma profecia na Bíblia que ela tem um cumprimento duradouro, Sim. permanente, que foi a profecia de Joel, quando disse, nos últimos dias derramarei do meu espírito, né? Se cumpriu lá no Pentecostes, que o apóstolo Pedro citou isso, mas a profecia, ela está dirigida ao derramar do espírito, mas está dirigida a famílias, à geração do fim, porque cita filhos, filhas, jovens, Verdade. velhos, a geração velha que passa para os filhos. Sim. Então, uma geração transmite para outra geração. Então, veja que a profecia de Joel ela é muito específica. Então, qual o principal, hoje eu percebo, né? Desafio da igreja hoje? É a manutenção dos princípios familiares, primeiro. Verdade. E nós estamos vendo aí os inúmeros ataques, a força com o qual está vindo isso sobre a igreja, né, através da grande mídia, através dos órgãos de educação, Verdade. né, tanto do nível básico como do nível superior. Verdade. Então, qual o objetivo central? Né? Não vamos entrar em muito detalhe, mas vocês conhecem e sabem, né, a terminologia que é usada nesse sentido. E qual é o propósito? Destruir, desmembrar o padrão bíblico de família. Verdade. Por quê? Porque o derramar do Espírito e a estrutura da igreja espiritual inicia-se dentro da casa, dentro da família. Então, o principal desafio nosso hoje, eu acredito que é esse, trabalhar para que as famílias sejam fortalecidas, sejam estruturadas. Deus não vai derramar só sobre a geração dos filhos, Sim. mas vai derramar também sobre a geração dos velhos. São duas gerações que se Verdade. comunicam. E para que o Espírito se comunique e derrame, precisa haver uma harmonia, precisa haver uma divisão de tarefas, precisa haver uma comunicação. O mais velho transfere experiência para o mais novo. Sim. E aí sucessivamente. Então, esse eu acredito que é um grande desafio nosso. Hoje nós temos preocupação muito grande aonde nós vamos deixar nossos filhos, em que instituição. Queremos saber o que é que eles estão aprendendo lá, o que é que estão ensinando. Essa é a nossa luta diária, a nossa dinâmica diária, né? É a manutenção primeiro da nossa família. Verdade. Né? O outro grande desafio, em virtude que eu já até citei aqui um pouco, né? Nós vivemos numa geração de distrações. Sim. E uma geração de tecnologias que é uma competição muito desigual. Você colocar a dinâmica da oração Sim. diante da dinâmica das telinhas. Verdade. A telinha é muito mais atrativa do que você ficar uma hora de joelhos. Verdade. Né? As opções de distração são muito, muito maiores e são muito mais atraentes. Você está concorrendo com uma estrutura 3K, 5K, 20K, Verdade. né? Disponível a qualquer momento, a qualquer instante. Então, qual é o nosso desafio hoje? Nossa geração não podemos deixar de pensar nisso, né? Será que a nossa geração vai perder o hábito da oração? Estou citando a oração como uma figura, não é só a oração. Mas a geração nossa hoje vai ser a geração que não ora? Não. Deus tem, em todo o tempo, uma geração capaz de ser o que Ele quer. Verdade. Amém? Independentemente das dificuldades que essa geração vai enfrentar, Deus sempre tem uma geração capaz de ser o que Ele quer. Glória a Jesus. Então, mas nós precisamos trabalhar nisso, precisamos pensar nisso. A geração do nosso tempo precisa aprender a conviver. Eu digo que hoje não se pode mais falar em abolir o telefone celular da mão de ninguém. Isso seria uma ignorância. Quase que impossível, né? Impossível. pastor? Né? Então não podemos falar de abolir, precisamos falar de ajustar isso ao nosso objetivo, servir a Deus. Sim. Então, esse é o desafio. Como lidar com essa sincronia, como sincronizar isso, né? Então, eu acho que nós temos hoje mais capacidade
de produzir para o reino de Deus do que o apóstolo Paulo, que evangelizou seu tempo sem internet, sem avião, sem carro. E imagine hoje você tem um aparelho que você chega no mundo inteiro. Já pensou, você entregou uma mensagem ali que vai para o mundo todo? Então, a nossa potencial dessa geração, quando ela descobrir, Verdade. é 1 milhão de vezes maior do que todas as gerações que houveram antes de nós. Basta apenas que nesse tempo a gente possa entender isso. Sim. A gente possa saber utilizar essas ferramentas, né, pastor? Mesmo em meio a tantos desafios, nós possamos pedir sempre a orientação de Deus para que a gente possa seguir, né, confiante aí e aguardando Jesus a qualquer momento, né? Eu acredito que um despertar de Deus, assim, sabe? Hoje você anda aqui com um aparelho na mão e você tem uma biblioteca inteira andando com você para todo lado, você lê. Verdade. Mas há interesse para ler, há ânsia de ver, há ânsia de buscar mais. Então, quando houver isso, quando juntar isso com o que a gente tem hoje, vai ser algo extraordinário. Verdade, pastor. Pastor, quais os sintomas da geração que antecede ao arrebatamento? Eu mencionei um pouquinho por cima, né? Nós escutamos do apóstolo Paulo dizer que essa geração que antecede a volta do Senhor será uma geração atacada por apostasias, Sim. por espíritos enganadores. Ele diz, o apóstolo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, que haverão espíritos enganadores, uma série de heresias. Sim. É uma marca da geração que antecede a volta do Senhor. Mas ele também fala, ele também especifica, né, de que esta geração, ela será uma geração preparada. Glória a Deus. E alguém pode perguntar, mas preparada? Sim, porque Jesus não pode vir buscar em uma geração, em um tempo, onde há morte e despreparo. Sim. E o apóstolo Paulo fala de várias maneiras. Irmãos, naquele dia nem todos dormiremos, Sim, pastor. mas todos seremos transformados. Formados. E aquilo que ele está falando, ele teve uma visão, uma revelação de Deus. Ele não está falando aleatoriamente. Sim. Ele disse, olha, eu vi, o arrebatamento vai acontecer. E se o arrebatamento vai acontecer, é sinal de que existe uma igreja preparada para ele. Sim. Concorda comigo? Sim. Você fazendo uma leitura de trás para frente, Jesus vai vir e encontrar uma geração esperando ele, preparada. Glória a Deus. Haverá uma geração que não terá cerimônia fúnebre. Há muitos crentes que vão nascer, se é que nós estamos, né, eu estou falando que eu posso dizer de que estamos vendo os sinais, né? Vocês estão entendendo? Nós temos um limite, para não dizer que eu estou profetizando que já vai vir amanhã. Mas os sinais indicam. Então, nesta geração, significa dizer que há pessoas que nasceram, mas não vão ter cerimônia fúnebre. Irão provar do arrebatamento, mas não provarão da morte. Então, essa geração é diferenciada. É uma geração diferenciada. Então, nós temos que ver os dois lados. Há um lado da apostasia, o lado do pecado, o lado da multiplicação da iniquidade, Sim. mas há também nos bastidores do texto bíblico, nas entrelinhas das profecias, uma geração que está aqui entre nós, preparada para um arrebatamento, que anela, porque ninguém vai ser arrebatado se não estiver pronto, Verdade. e que não anela o arrebatamento. Então, se esta geração vai provar a grande apostasia, vai provar também o grande derramado do Espírito. Sim, sim, sim. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, sai debaixo de uma demonstração de poder de Deus. Sim. Quando aqueles anjos estenderam a mão, que cegou todo mundo, abriu a porta e de repente pegou eles pela mão e tirou de uma forma espiritual, aquilo é demonstração de poder. Então não será só Sodoma que vai estar no auge do pecado, vai ter uma geração que tem comunhão com anjos, Glória a Jesus. que conversa com anjos, Glória a que Jesus. vê o anjo operar a favor dela Sim. e que vai ser tirada de dentro de Sodoma e Gomorra por uma ação milagrosa. Sim. Então a gente às vezes, eu acho que eu às vezes sou muito pessimista nessa geração. E a gente precisa ver mais com a visão celestial. Há uma geração oculta
quieta, calada, mas que vai ser incendiada pelo céu. Glória a Jesus, glória a Jesus. E é o que nós vemos, assim, a presença do Senhor dia a dia conosco. Mesmo a gente já vislumbrando, assim, e presenciando muitos sinais, né, que o Senhor já havia falado, né? Eu acho interessante porque o texto, tanto o texto de Lucas 21, quanto Marcos também 24, ele fala sobre situações que a igreja iria presenciar, né? Como situações e sinais que conduziriam o mundo e a sociedade para a grande tribulação, falando sobre Israel também, mas o Senhor nos fez uma promessa que estaria conosco. Até a consumação, até o fim. Glória a Jesus. E é isso. Hoje as meninas estão bem afiadas, os rapazes estão mais observadores Mais hoje, quietos, né? né, Mais irmã Débora? quietos. Mas a irmã Tayane Monteiro, né? Quem é? Aqui, está ali na ponta. E ela tem uma pergunta para fazer também, pastor. A paz do Senhor. Amém. A minha pergunta é: qual é a relação do povo de Israel com a afirmação de Jesus em Lucas 21:32? Que pergunta, hein, pastor? Lembrou o livro do professor, né? Saulo, né? Paulo, né? Então você já pode ir na Berea já adquirir o livro para ficar ainda mais inteirado desse assunto. Israel tem um papel muito, mas muito importante, né? Como o termômetro, o relógio de Deus das profecias. Até citei aqui que a gente pode contabilizar o início do processo do cumprimento profético a partir do nascimento da nação de Israel. Até porque se Israel não tivesse sido reestruturada, não havia como se cumprir algumas profecias que vão vir logo em seguida. Quando Jesus disse assim, quando a figueira brotar, primeiro passo, seus ramos estiverem tenros, representa as áreas em que uma nação ela é composta. Então, o ramo militar, o ramo político Sim. e o ramo religioso. Então, Israel hoje é a maior potência militar do mundo, é uma democracia no meio de uma região totalmente com outro princípio de governo, e o ramo religioso que vai se concretizar bem próximo da nossa ida embora, né, com a questão do restabelecimento do culto sacrificial, Sim. que está em preparação para isso. Verdade. Então, na verdade, Jesus falou a respeito da sua vinda e os sinais que iriam, citando no capítulo 24 de Mateus, Lucas e Marcos, né? Ele citou porque Israel é o palco do cumprimento de muitas dessas profecias. Mas a verdade é que Israel foi cortado o cronômetro profético de Israel e hoje a igreja é o centro das atenções do Senhor. Né? A nação de Israel é importante, nós temos que orar por ela. Ela tem um valor espiritual, um valor profético, mas ela não é hoje o centro das atenções proféticas. O centro da atenção é a igreja. Quando a igreja for tirada, aí torna a voltar novamente o cumprimento profético à nação de Israel, a partir do arrebatamento da igreja. E aí segue até o final. Mas Jesus está falando aí especificamente para a igreja. Ainda que ele está falando para um público judeu, ele está falando para a igreja. Que bênção. Pastor, apareceu um guerreiro ali. Tem um jovem ali que tem uma pergunta para defender aí a classe dos homens que estão aqui, os varões. Erlon Gabriel, da filial em Timbaúba, onde está o nosso querido irmão. Pai do Senhor. Amém, Erlon. Minha pergunta é a seguinte: como a ideia de sermos a última geração pode afetar na nossa preparação espiritual para os acontecimentos relatados ao longo do capítulo 21 de Lucas? Só pergunta, viu, pastor? Veja só, a partir do momento do conhecimento disso, porque há geração que não sabe que é. Sim. Então, uma geração que não sabe que é parte disso que nós estamos falando aqui, né? Mas a partir de um despertamento, né, da igreja, dos crentes, dos jovens da igreja, de que nós realmente estamos no prenúncio, né, da volta do Senhor, com certeza isso afeta a nossa forma de servir a Deus. Porque nós, o verdadeiro crente, nós até falamos isso aqui no começo, Sim, o verdadeiro cristão, o crente, ele tem ânsia pela volta do Senhor. Jesus, o apóstolo Paulo falando, me parece, ele disse aqueles que amam a sua vinda, né? Sim. Que amam a sua volta. Então,
isso afeta muito. Tenho certeza que depois desse programa aqui, muitos de vocês vão sair daqui refletindo e vendo o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ser melhor para atender essa demanda da minha geração que está se preparando para a volta do Senhor. Então, muda a forma da gente orar, muda a forma da gente ver as coisas, muda o valor que nós vamos dar às coisas que são celestiais, às coisas de Deus, muda completamente em relação a uma pessoa que não tem conhecimento ou não tem noção de que faz parte dessa geração. Ele vai estar muito mais desapercebido, muito colocando em evidência muitas outras coisas que poderiam estar em segundo plano, né? Aqui eu estou falando isso, irmão, mas não é para ninguém desistir do casamento, do noivado, do namoro, do trabalho, da faculdade, não é isso, né? É nós estarmos conscientes de que precisamos cumprir o papel que a nossa geração exige como crentes. Sim. Preparados para cumprir o propósito de Deus nesta geração. Isso é que nós devemos ter em consciência e eu acho que aí muda quando a gente conhece e sabe que faz parte dessa geração. Glória a Jesus. Demonstra a prioridade, né, pastor, do jovem cristão, se é o céu ou a terra. Verdade. É a pergunta que Eliezer fez para Rebeca, né? Ali também uma mensagem que figura um pouco assim, representa, né? Fala, tipifica a igreja, né? Irás tu ou ficarás? E ela prontamente respondeu, irei. E em meio aos desafios, pastor, desse mundo, o ambiente aqui, Débora, jovens, pastor, está bem convidativo. A gente às vezes escuta aqui um passarinho cantando, né? Está muito agradável e lembrou o hino que está dentro da nossa temática, o hino número 36 da nossa harpa cristã. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres, né, de esplendores, mas contemplam o meu lar. Glória a Jesus. E em meio a essa canção, essa reflexão, pastor, fica aqui agora o espaço para o Senhor nos dar, assim, uma reflexão, né, uma palavra dentro dessa temática tão especial, tão maravilhosa. Queremos ter muito tempo para falar desse assunto tão especial e tão maravilhoso, mas fique à vontade, pastor, para nos trazer ainda mais uma palavra aí da parte de Deus para os nossos corações. Amém. Eu também estou muito feliz aqui, né, pelo tema, pelo conjunto da obra, né? Eu acho que contribuiu, né, para esse despertamento que eu falei aqui. E com certeza aqueles que estão nos acompanhando também vão sentir esse impacto, né, da realidade de que nós estamos vivendo nesta geração, né? Então, vamos tomar o mesmo texto aí que nós estamos abordando, Mateus capítulo 24, versículo 34, né? Sim. E não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Então, a primeira coisa que nós paramos para refletir nesse texto, né, além da questão teológica, a questão escatológica, que ele está impregnado, né, está dentro de um conjunto teológico e escatológico, mas dizer que esta geração, primeiro, não pode se esquivar do seu compromisso como geração. Quando Jesus diz aí, não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram, ele está se referindo ao cumprimento, mas está se referindo também a que há uma geração que estará envolvida no cerne do momento que antecede a volta do Senhor e que nós não podemos nos esquivar disso. Nós vemos hoje, em nossos dias, algumas pessoas, alguns jovens, né, querendo fugir um pouco das coisas e das cobranças de Deus, vamos dizer assim, do chamado de Deus, né? Verdade. Fugir, não, a minha meta não é essa, eu quero servir a Deus, mas a minha meta é outra, mas nós não vamos poder escapar porque essas coisas vão se cumprir dentro de uma geração. Não vão passar essas coisas sem que não vai passar essa geração sem que estas coisas se cumpram. Então, nós vamos presenciar, eu tenho certeza disso, um derramar muito grande da presença de Deus, da glória de Deus na igreja, porque toda noiva vai para um casamento vestida de branco e com um grande véu. Verdade. E não haverá possibilidade da geração, que nós estamos falando desse texto aqui com várias gerações. Sim. Tem a geração que é a igreja que vai participar, tem a geração que não sabe nada do que está acontecendo, tem a geração incrédula. Não passará esta geração ou estas gerações sem que tudo isso aconteça. Então, a igreja não sairá da terra
com aplausos ou com alguém dizendo graças a Deus que ela foi embora. O profeta Amós profetizou dizendo: eu enviarei fome sobre a terra, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a minha palavra. E andarão do Oriente ao Ocidente, buscando e não encontrarão. Nós vamos presenciar, não vamos presenciar, mas vai acontecer isso. Andarão do Oriente ao Ocidente procurando a igreja, o pregador, o hino, a Rede Brasil e não encontrarão. E por que isso vai acontecer? Como essa profecia pode se cumprir de Amós? Se Deus não derramar um avivamento na igreja. Se antes não houver um brilho especial na geração que vai ser arrebatada. A geração que vai ser arrebatada deixará uma marca na geração que vai ficar. Muitos vão ouvir a mensagem do Evangelho no último tempo, na última hora. O Espírito Santo não precisa de muita coisa para fazer coisas grandes, porque Ele é que é grande para fazer coisas grandes. Ele só precisa de pessoas disponíveis, aptas, no momento certo, na hora certa, e Ele sabe como fazer para que a sua palavra seja propagada. Então, nós estamos já sentindo assim um fervor de Deus no nosso meio. Nós estamos sentindo isso. Nós já estamos sentindo o mover de Deus entre nós. Há um chamado de Deus, né? Os temas, né, que estão sendo propostos, o investimento que o nosso pastor tem feito na comunicação, na evangelização, na família. Está sendo feito um investimento muito grande. Já aproveito para convidar os irmãos para a escola dominical. No próximo trimestre é um tema abordando família. Veja que eu falei aqui no começo que há um propósito de Deus na família, um derramar de Deus na família, e o diabo sabe disso e está atacando a família por conta disso, mas é debalde trabalhar contra Deus, é debalde trabalhar contra os propósitos do Senhor. Ninguém jamais venceu a Deus, ninguém jamais vencerá o Senhor, e há uma profecia derramada sobre a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não importa qual seja a geração, não importa qual seja a ferramenta, a igreja em Cristo ela vai ser sempre vitoriosa, sempre superior, sempre vai ser vitoriosa. Então, a primeira coisa é, esta geração não pode se esquivar do que Deus está propondo para ela, né? Não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram, ou que todas essas coisas aconteçam. Nós vamos ver muita coisa, muito sinal, muita coisa que nunca se viu antes, coisas assombrosas vão acontecer. A Bíblia, o apóstolo diz que as nações temerão pelo rugido do mar, o bramido das águas, sinais no céu, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, nós somos a geração que vai ver, estamos vendo, mas nós vamos ver, sem que todas estas coisas se cumpram, nós vamos ver a totalidade do cumprimento dos sinais que antecedem a volta do Senhor. Até aquele crente mais desapercebido, mais alheio, ele vai chegar à conclusão e dizer: Jesus está voltando. Glória a Jesus. Pela evidência, pela a intensidade do cumprimento dos sinais. Então, primeiro, uma geração que não pode se esquivar. Segundo, a intensidade, a grandeza dos sinais. Muitos, eu vou dizer para vocês, muitos crentes não vão nem aguentar o que vai vir por aí, o que vai acontecer, os sinais que vão acontecer. Nós, em 2020, provamos algo tremendo, 2019 para 2020. Nunca o mundo parou na nossa geração. Olha que eu estou falando da nossa geração. Nunca parou e nunca se viu numa situação como aquela. Verdade. Você não poder sair de casa, ou você sair de casa e se vir alguém se passar para o outro lado com medo de ser contaminado ou contaminar. Chegar em casa, você ter que tirar toda a sua roupa, tomar um banho, trocar para poder entrar, para não levar o vírus para dentro. Nunca a gente viu coisa assim. E muita gente ficou assim, perplexo, perdemos muitas pessoas. Mas se eu disser a vocês que tem coisas muito piores para acontecer, muito maiores estão por vir. Não é para meter medo em vocês, nem assustar vocês. É o cumprimento da palavra de Deus. Todas essas coisas vão se cumprir nesta geração. Glória a Jesus. Então, fica aqui essa minha palavra, né, rápida. Nós não podemos nos esquivar como geração eleita, como sacerdócio santo,
E nós devemos estar preparados para o que está por vir, porque até o arrebatamento da igreja, todas as coisas hão de se cumprir. E quando eu estou dizendo isso, irmão, não é pouca coisa, não é coisa simples. São coisas que Jesus citou aqui no texto, muitas delas, e vão se cumprir na nossa geração. É o tempo da gente dizer um para o outro assim, olha, não se assuste com nada que vai vir aí. Não se assombre. Jesus está voltando. Quantos creem nisso, diga amém. Amém. Pastor, acredita assim que o sentimento que invade o nosso coração, mesmo ouvindo o senhor falar de tantas situações difíceis, né, que a humanidade há de enfrentar, mas eu acredito que aqueles que professam a fé em Cristo, a palavra que vem à mente assim em um momento como este é Maranata. E já vamos encerrando o programa, mas com o coração bem apertado, não é, Débora? É verdade. E eu acredito que tanto você quanto os jovens que vieram de Timbaúba e também da filial em Bom Jardim, gostaríamos de continuar. O ambiente está agradável, né? O assunto também. Quem sabe, pastor, a gente não pode continuar aí depois, né? Versão 2. Verdade, pastor. Quem sabe lá em Bom Jardim, né? Lá em Timbaúba, hein? Deus abençoe vocês. E a palavra é gratidão, pastor. Né? Queremos agradecer ao nosso pastor por ter enviado o Senhor. Foi muito bom tê-lo conosco neste momento tão especial. E fica aqui a nossa palavra de gratidão ao Senhor. O Senhor também pode fazer suas considerações nesse momento. Eu quero agradecer, né, a oportunidade e agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, haver me escalado para estar aqui com os irmãos. Foi muito bom, com o Everton, com Débora, com os demais que eu não conheço o nome, né? Mas todos que estão aqui hoje, a gente compartilhou aqui das coisas do Senhor, né? Amém. Daquilo que é de Deus, e eu acredito que foi bom para nós, né? Amém. Edificou a nossa alma, né? Eu quero aqui agradecer. Amém. Nossa gratidão também ao presbítero Josafá Souza, que acalentou os nossos corações aqui, não é? Abrilhantou essa programação com os seus louvores. Também, presbítero, fique à vontade para fazer as suas considerações. Prazer foi nosso, eu agradeço a Deus mais uma vez, agradeço ao meu pastor Valdemir Farias, muito obrigado também, ao nosso co-pastor, Deus abençoe. Quero externar minha alegria de estar aqui com essa mocidade, me sinto até jovem de estar aqui participando com vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, foi uma bênção do céu. Muito obrigado, presbítero, foi muito bom também tê-lo conosco, participando dessa programação abençoada. Irmã Débora, vamos ficando por aqui com gostinho de quero mais, mas foi muito bom o momento que tivemos juntos, participando dessa programação tão especial, tão abençoada. E queremos agradecer a você também que está em casa, que nos acompanhou nessa programação tão abençoada. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração e você possa sempre lembrar que a volta de Cristo está muito perto e estamos quase lá, em nome de Jesus. E queremos nesse momento, né, encerrar o programa Verdade. com um louvor do nosso presbítero Josafá. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não
Ele tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta, de pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Senhor está cuidando de mim. Está cuidando, está cuidando. Senhor está cuidando de mim. Ele tem cuidado, Ele tem velado, tem me defendido, tem me protegido. Está cuidando.